Cara, se ele viu um negócio, ele Cara, tá é surreal. seguro daquilo, ele tá afirmando, reafirmando pros jogadores. Aí o VAR disse, ó, o que você viu é exatamente o que a gente viu. E não é o VAR, não é uma pessoa, não, tá? Tem umas 4 ali dentro da cabine do VAR. Todo mundo tem a mesma conclusão que ele. E aí, não vou nem discutir O se VAR estão não certos ou errados. recomenda. Eu acho que tem discussão se foi falta ou não. Pra mim não foi, tá? Mas tem gente que acha que foi falta. Mas se o cara tá seguro que não foi, o VAR diz a mesma coisa, não foi. Ou se foi fora do lance, o cara não chegaria na bola. Por que ele foi olhar o VAR? No grito. A resposta, ele foi no grito. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer em jogo de futebol. Pode falar você, Papa, primeiro aí, vai. Não, e entrou na pilha dos caras do Palmeiras. Porque, olha só, ele tem uma decisão que ele diz que viu, que tá ali ele tá de frente pro lance. Ele viu. O VAR avisa, não aconteceu nada, tá com você, a decisão igual. Não tem nada pra ser visto. Ele fala 1 minuto pra sair a bola. Ele dá o gol. Ele deu o gol, ele aceitou a análise do VAR. Tudo certo. Aí, quando ele toma a pressão dos jogadores do Palmeiras, ele, peraí, ó, eu tô tomando a pressão aqui, ele aceita essa pressão e ele fala, você viu? Eu tomei a decisão de ir lá olhar o VAR. Ou seja, não foi o VAR não chamou, tudo mais, ok. Só que ele já tinha tomado essa decisão. Isso pra mim, isso é muito pior do que o que aconteceu no ano passado do Abate Abel, que o Abate Abel foi punido, ficou um tempão fora. Aquela suspensão do Ramon Abate Abel, pra mim, é um terço, é um quarto, é um quinto disso aí. Isso aí é um absurdo. Eu tô vendo o pessoal lá da Rádio Chapecó lá, pessoal revoltado, falando que é um absurdo, uma vergonha o que aconteceu. Influenciadores que falam de Corinthians, de outros times, todo mundo impressionado por jamais ter visto algo tão absurdo quanto isso, né? E é o que o Ilan falou muito bem, eu vi outras pessoas também falando, o desafio, né? É o desafio. Você agora tem, pela primeira vez na história, tem o desafio no futebol. Inclusive, isso gerou hashtag que está sendo compartilhada por torcedores de todos os times que já foram prejudicados em jogos contra o Palmeiras. Hashtag arbitragem porca. Tá rolando aí, a nova hashtag que tá rolando. Hashtag arbitragem porca. Porque, gente, é uma vergonha. O que a gente viu é uma vergonha. A questão não é se foi, se não foi. A questão é, ele decidiu, o VAR decidiu, ele manda começar a partida, fala que tem 1 minuto para recomeçar e que o gol tá validado. Ele toma a pressão dos jogadores, os caras gritando em volta dele, e ele fala, tá bom. E aí, para justificar, ele fala, não, eu decidi ir lá ver. Não foi o VAR que mandou, eu decidi ir lá ver. E aí ele muda a decisão, né, de forma drástica, tudo. E, inclusive, quando ele tá tomando a decisão, ele ainda fala, eu não tô certo ainda, bota de novo. Ele chega a falar que já decidiu, ele decide o que ele viu, aí ele muda de novo. Ele fala, logo depois, quando ele já tá na tela acompanhando o VAR. Ele tá pensando como é que ele vai sair já decidi. Aí daqui a pouco ele fala... Aí ele fala de novo, não decide não, bota de novo. Aí bota. Aí ele vai e resolve anular o gol, né? E vai fazer o anúncio e ele fala, já pensei em tudo aqui. Ó, pra mim, assim, Garone, Bandeira, pra mim, gol limpo. Mas independentemente de muita gente, alguns entenderem que houve falta, eu acho que o problema todo aí, como tá claro no que disse o Papa, é o processo, é a forma como ele anulou esse gol. E aí eu vou fazer uma afirmação. Se fosse o contrário, fosse um gol do Palmeiras aos 49 do segundo tempo, com pressão de jogadores da Chape, da forma que foi, eu duvido que ele anularia esse gol. Duvido. Então a gente chega a uma seguinte conclusão. O cara tá olhando a cor e o peso de cada camisa. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. E ontem foi muito flagrante que ele anulou esse gol por pressão, no grito, na casa do Palmeiras, pelo peso que tem o Palmeiras, pela influência que tem o Palmeiras, por o Palmeiras ser o líder do campeonato. Não é que ele tá roubando, mas é um cara que se deixa influenciar pelo peso da camisa, coisa que o árbitro não pode fazer. Pelo menos foi assim que eu vi, Garone. O que, assim, além de todo o processo, ele por si só, a gente não precisa falar sobre o tumulto que é demorar 6 minutos para você validar um lance como esse. Mas o que mais me assusta é a falta de conhecimento da regra. Porque ele fala, eu vi o empurrão, só que a bola não tá em disputa, ele não tá disputando a bola e não conseguiria pegar a bola. Isso não existe na regra, tá? A bola tá em jogo. A bola tá em jogo. Qualquer contato é falta. Ponto, acabou. Então, assim, esse ponto da regra, onde ele diz, eu vi, porque esse é o grande problema. Ele fala, eu vi o empurrão, mas não há disputa de bola, ele não pode alcançar a bola. Isso não existe na regra. Se ele viu o empurrão, é falta e acabou. Tanto que o VAR, aí eu achei que o VAR foi muito bem nessa, porque o VAR não tenta induzir ele.
Ele fala, se é isso que você viu, é isso. E ele deixa claro, a bola estava em jogo, ok? Então eu falo assim, se é isso que você viu... Mas o VAR poderia ter corrigido ele nisso Não, aí. Falou, olha, mas teve empurrão. O VAR falou, ó, foi exatamente isso. Teve um empurrão e ele não alcançaria a bola. A decisão é sua do campo. Só que assim, na regra, não existe esse papo de não alcançaria a bola, você pode fazer o que você quiser. Então assim, ele sabia, assim, ninguém sabia. Eu falei que o gol foi legal. Eu falei que o gol foi legal, porque eu acho que o empurrão, se há algum empurrão ali, é um empurrão que não tem nenhum impacto pro cara cair daquele jeito. Pra mim não houve um empurrão, é isso que eu tô falando. Pra mim teve um empurrão, só que o desconhecimento da regra do próprio árbitro que tá lá pra aplicar isso me assusta de um jeito, e ele demora 6 minutos, e aí vem o grande problema desse processo todo. Porque ele diz que viu o empurrão, ele não marca o empurrão mesmo tendo visto, o VAR fala, beleza, teve empurrão, ele não alcançaria, se essa é sua marcação, mesmo a bola estando em jogo, a decisão é sua de campo, dá na mão dele, e acho que é aí que ele entra em dúvida. Ele fala, pô, peraí, ele deve ter começado a pensar, bom, e se eu vi o empurrão, a bola tá em jogo, eu tenho que ir lá rever isso. Só que quando ele vai rever, não tem nada de novo pra ele, não. É simplesmente tempo pra ele tentar rever e tentar entender a regra básica do futebol. E aí ele volta, aí depois disso, amigo, já virou um circo tremendo, 6 minutos ali de vai e não vai, você anular um gol já aos 49, sei lá quanto de jogo, já é naturalmente um impacto gigantesco para qualquer um dos dois lados, isso num jogo de futebol, certo ou errado, vai ter um impacto muito grande, e ele toma uma decisão para mim, assim, eu acho acertado, tá? Mas da maneira que foi, é um processo que aí claramente parece, pô, se você viu antes e não deu, por que você muda? Porque não tem fato novo ali pra ele mudar. Ele mudaria se fosse a Chape? Se fosse o contrário? Com certeza não. Ele faria que não teria empurrão. Entendeu? E aí claramente ele tem 6 minutos pra repensar tudo, porque não tem nada de novo. O VAR não apresentou nada de novo pra ele. Ele diz que viu o empurrão, a bola estava em jogo, isso todo mundo sabia, e não alcançaria a bola. É isso. Bandeira. Ele não mudaria se fosse a Chape. E o grande problema é que geralmente o VAR trabalha para quase convencer o árbitro daquilo que ele não marcou no campo. E aí, algo que é quase impossível aconteceu. O árbitro convenceu todo mundo do VAR. Todo mundo olhou e falou, realmente você tem razão, acabou, vamos pro jogo. E aí, por conta da pressão dos jogadores do Palmeiras, ele voltou atrás e foi lá, viu no VAR e tirou o gol. Isso aí é muito maior do que o empurrão ou não, o lance em si. Porque isso aí fala sobre o campeonato. Não fala só sobre o jogo do Palmeiras contra a Chape. Processo, né, Bandeira? Foi o que eu falei que o Ilan falou, né? O processo, como aconteceu, processo, né? Logo depois teve um pênalti pra Chape, a Chape perdeu. Só que ninguém tá falando, porque esse lance aí, ele fala sobre o campeonato, sobre como são decididas as coisas dentro de campo. Então ele conseguiu algo quase impossível de convencer o VAR de que ele estava certo ali em não dar o gol, e aí, por pressão dos jogadores em campo, não teve gritaria de comissão técnica do lado do campo, a Leila não desceu, foram jogadores do Palmeiras, de maneira até ríspida, xingando, fazendo gestos para ele, que convenceram ele a ir ao VAR, e aí ele foi ao VAR e quem poderia ter sido expulso ou ter tomado um cartão, ganhou um presentão que foi a anulação do gol. E parece ter uma sensação meio geral de tipo, mas a Chape depois teve um pênalti e perdeu. Gente, uma coisa não tem nada a ver com outra. Nada a ver. Primeiro que não tem nada a ver uma coisa com outra. Foi pênalti. Foi pênalti. Segundo, mas então compensou porque aí só que eles perderam. Primeiro que gol é gol. Pênalti não é gol ainda. Pênalti, como a gente viu, não é gol. Não é gol certo. Segundo, se foi pênalti, é pênalti. Se o gol tinha valido. Podia ser 2-1 Chape o jogo, por exemplo. Se tivesse acontecido um pênalti depois da validação do gol da Chape. Então, gente, vamos parar de... Quem disse que ele perderia o pênalti? E quem disse que ele perderia o pênalti? Sem pressão. Sem pressão, sabendo então, que já estava empatado. Tem nada a ver uma coisa com outra. Um absurdo, uma vergonha, o processo pelo qual foi usado, né? A forma que foi usada para anular o gol da Chape. Afirmo, ele não anularia se fosse um gol do Palmeiras naquela altura ali. Eu duvido que ele faria isso. Ele anulou porque ele foi ali pra cabine e ficou pensando, meu Deus, pô, é a Chape, né? É o Palmeiras, vou me complicar pra quê? Pelo amor de Deus, eu vou arrumar um problema pra minha vida, por quê? Eu vou no estádio dos caras, da torcida, a torcida inteira lá, né? Pô, Dona Leila amanhã, daqui a pouco o Abel, o que ele vai falar? Meu Deus, vou me complicar à toa. O que você achou aí, Raíza? Eu concordo plenamente. Ele, se fosse ao contrário, ele não anularia, pensaria sobre tudo isso, até porque é uma repercussão muito maior quando o Abel vai para uma entrevista coletiva e fala, né, da arbitragem do que sendo ao contrário, nesse caso da Chape. Eu só acho que o VAR tem muita responsabilidade também, porque eu acho que o VAR, na hora que eles estavam conversando ali, o VAR que colocou uma dúvida na cabeça dele, sim. Porque, ouvindo os áudios, eu escuto gente falando assim,
Não, teve um empurrão, mas olha só, ele não chegaria na bola, mas teve um empurrão. Então, eu acho que aí o árbitro fica meio confuso e pensa o seguinte, pô, eu vou lá olhar, porque será que ele não chegaria na bola mesmo? Será que ele não estava na disputa? Enfim, eu acho que sim, que o VAR acabou trazendo essa dúvida para o árbitro quando eles estão discutindo ou estão falando ali entre eles. Não, teve um empurrão sim, mas está fora da disputa da bola. Eu falo isso porque essa semana, na verdade, na semana passada, houve uma polêmica muito grande em cima de um lance com o Gustavo Henrique. Se não me engano, foi na Libertadores. O Gustavo Henrique é claramente agarrado. Ele é totalmente agarrado dentro da área. Os dois braços, o cara abraça ele completamente. E aí o árbitro não dá o pênalti porque alega que ele estava fora da disputa da bola. Mas para mim, aquele lance lá não tem discussão nenhuma, foi pênalti. Esse lance do Palmeiras, eu acho que é interpretativo. Eu acho que tem um empurrão ali e é interpretativo. O problema de ser interpretativo é que essa interpretação ela vai de cada árbitro, de cada situação, se é para o Palmeiras, se é para a Chapecoense. Se é para o Palmeiras, ele vai marcar. Se é para a Chapecoense, ele não vai marcar. Esse tipo de lance é muito ruim porque coloca o torcedor em dúvida em relação ao campeonato realmente. Porque não existe um padrão. Você tem que marcar. Se é para marcar, você tem que marcar. Não é que manchou, Papa. Não estou falando isso. Não acho que manchou. Não, manchou que eu digo, fica manchado. Vocês vão processo, a forma que aconteceu, fica manchado. Existem muitos erros e tem 2 pesos e 2 medidas, dependendo da camisa, dependendo do local. Aí a gente pode ir lá na Copa do Brasil e falar do Flamengo e Vitória. Se fosse a favor do Flamengo aqueles lances, eu tenho certeza que o árbitro daria. É questão de contexto, de camisa, de local. Né? A gente está falando de um jogo dentro do Allianz. Sim. Se fosse ao contrário, ele não daria. Mas esse lance, tirando tudo que aconteceu com o VAR, ele é interpretativo. Você pode discutir se foi falta ou não foi falta. Uns vão achar falta, outros não vão achar falta. O problema está aí, de não ter um critério. Porque você acaba deixando o torcedor com essa dúvida. Realmente, é para o Palmeiras, ele vai anular. Se fosse para a Chape, ou se fosse para um outro time menor dentro do Campeonato Brasileiro, ele não faria. E isso é muito ruim. A gente cansa de ver lance, por exemplo, até no próprio meio-campo, sendo marcado e sendo não marcado também. Então, o que é falta, o que não é falta? Fica difícil para o torcedor entender. E aí, é claro, o torcedor fica sempre desconfiando.